Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. Nosso assunto de hoje é o jogo Plants vs Zombies. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 8, que diz: Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. No jardim de uma casa comum, acontece uma épica batalha pela salvação dos donos do imóvel. Hordas de zumbis avançam sem parar e as únicas linhas de defesa para contê-los são as plantas da casa e os cortadores de grama que podem ser usados uma vez a cada rodada dessa invasão. Os nomes das plantas são excepcionais. Você pode jogar com a disparervilha, batata-mina, cereja-bomba, noz-obstáculo, entre dezenas de outras representações do reino Plantae. Esse é um jogo do gênero Tower Defense, em formato de tabuleiro, no qual o jogador deve posicionar suas peças ou personagens de uma forma que eles sejam capazes de conter o avanço das forças inimigas, e para isso é necessário traçar uma estratégia e escolher quais seriam as melhores plantas para derrotar os tipos específicos de cada estágio. Ele foi lançado em 2009 pela desenvolvedora PopCap Games para smartphones e PCs. O sucesso do lançamento colocou o jogo no Xbox 360 no mesmo ano. Desde então, já foram lançados vários títulos da franquia. Plants vs Zombies é com certeza um gênero extremamente inusitado, porque na prática não faz o menor sentido propor uma batalha como essa. É bem possível que esse absurdo conceitual seja justamente o ponto alto do título. E é possível que, boa parte das pessoas que assistiram aos filmes, séries que tratam de temáticas apocalípticas como zumbis, nenhuma dessas pessoas nem deve ter pensado na proposta de incluir plantas como armas contra os zumbis nos seriados e filmes. Talvez o jogo Dead Rising, que tem uma pegada mais cômica, em que você pode construir armas com coisas mais inusitadas, né, em um shopping center, seja o mais próximo que alguém já tinha pensado de plantas enfrentando zumbis. Mas sinceramente eu não consigo recordar de nada que chegue nesse nível. Será que podemos traçar um paralelo entre um jogo que não faz sentido e um livro da Bíblia? Gostaria de aproveitar esse confronto inusitado e totalmente insólito, mas muito divertido, para a nossa conversa de hoje. Existe um livro da Bíblia na seção dos livros poéticos que geralmente é deixado de lado por aparentemente ter um conteúdo muito mal humorado e difícil de digerir. Estamos falando do livro de Eclesiastes. O seu autor é conhecido como pregador, mas as pistas contidas no livro apontam para a possibilidade de ter sido escrito pelo rei Salomão. Nessa obra, o rei de Israel, provavelmente no fim da sua vida, procura por um sentido para a existência humana. Ele expõe como procurou esse sentido em diversas áreas da sociedade humana, entre tantas experiências que ele teve. Destacamos 3 para as nossas análises de hoje. Ele teve experiências com dinheiro, em Eclesiastes 2:8, com a fama, a gente vê isso em Eclesiastes 2:9, com os prazeres, e a gente vê isso em Eclesiastes 2:10. Mas depois de tudo isso, o autor compreende que Eclesiastes 2:11, só a parte B. Percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Desde os anos 1000 a.C., quando o livro de Eclesiastes foi escrito, as pessoas já lutavam para alcançar essas 3 áreas apresentadas. Temos o testemunho de alguém que não apenas almejou por isso, mas principalmente alcançou e usufruiu de tudo que o dinheiro, o poder,
poderiam proporcionar a um mortal. O seu veredito é que nada disso atribuiu um sentido à vida. Ou seja, viver para ficar rico, ou famoso, ou usufruir de prazeres da carne é inútil. Fazer isso é como correr atrás do vento, uma expressão que se repete muito ao longo dessa obra. Sendo assim, seria Eclesiastes um livro pessimista, já que nada faz sentido na terra ou na vida das pessoas? Consigo encontrar esperança na investigação quase antropológica de Salomão, quando ele conclui seu raciocínio. Eclesiastes 8, 16 e 17 diz: Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daqueles cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, então percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. O autor compreendeu, no fim da sua jornada, que o homem não consegue encontrar o propósito da sua vida ao descartar Deus dessa equação complexa. A essência do ser humano, sem seu Criador, simplesmente não faz sentido. Por isso, aproveite a sua jornada vivendo para glorificar e adorar a Deus. É nele que está todo o sentido necessário para encontrar a felicidade e a satisfação nos anos em que vivemos nessa terra. Toda a honra e toda a glória pertencem a Deus. Seremos bem-sucedidos se ouvirmos o conselho do pregador em Eclesiastes. Eclesiastes 12:13 diz: Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.